Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Aqui estamos nós com mais um Esporte Clube, o nosso segundo programa do ano. Sim, lá fora o mundo acontece, aqui dentro a gente tá falando de esporte. Hoje não vai ser diferente para você, fã de esportes, inclusive, hein? Somos todos, né? Recebendo hoje Marcela Rafael aqui com a gente. Tudo bem, Marcela? Ô, Felipe, que Obrigado, hein? alegria estar aqui. Eu ouço muito o podcast, Demais. inclusive. Quando eu recebi o convite, eu falei, Bruno, você não sabe para onde eu vou. Ele falou, nossa, meu irmão, Felipe. Pô, a gente é amigo de infância ali, Ele né? disse. Estudantes do Colégio Batista, que é um Ele colégio nas falou. Perdizes ali. Eu e o Bruno, que hoje, inclusive, tá apresentando a nova camiseta do Palmeiras. Acabei de ver umas fotinhas Exatamente. dele ali. E Feliz da vocês vida. fizeram uma boa dupla ali, Ah, né, a gente Marcela? Quantos anos foi. vocês fizeram ali, mais ou menos, de A gente programa? ficou juntos, acho que uns 3 anos, por aí, mais ou menos. Depois eu acabei engravidando, aí tive um filho atrás do Aí quando outro. você teve dois, né? Quando você engravida pela primeira vez, você faz a licença ali de maternidade. E aí, mas assim, eu saio como repórter ainda. Eu cheguei na ESPN como repórter. E, na verdade, assim, eu cheguei como apresentadora, logo depois eu virei repórter, fiquei na reportagem durante uns anos e depois engravidei, o Theo nasceu, meu filho mais velho. E aí, quando eu volto da licença maternidade, as viagens, elas mexiam um pouco, assim, com a mãe, Total, né, de total. primeira viagem Com a com a cria. criança também. Total. E aí eu fui para a apresentação, porque aí era uma coisa mais tranquila. E aí, quando eu vou para a apresentação, é quando o Bruno chega na ESPN, e aí a Perfeito. gente começa o nosso bate-bola, assim, a gente Isso. começa a nossa história. A gente fez uma boa dupla. É, aquele bate-bola histórico ali, né? A ESPN teve muitas programações, muitos programas históricos. Léo Bertozzi esteve aqui, a gente tava falando de futebol no mundo, Sim. né? E eu acho que o bate-bola também, naquele momento, marcou toda uma época, assim. Sim. Quando ele entra para uma edição dupla, não foi, inclusive? É, e aí começa a gente bom, tinha os eles já eram duplos, assim, já tinha o do meio-dia, que era com o João Canalha, com o Mauro, com o PVC. Perfeito. No Rio de Janeiro tinha o Lúcio de Castro, e aí eles tinham aquele público fiel, assim, a galera, assim, hard mesmo ali. É. Todos os dias eles assistiam aquele programa, ligava a televisão Com e era aquelas aquele público, com aquelas pessoas, né? pessoas. Mas já tinha também o da noite. Aí depois a gente chega e fica com esse bate-bola, Do e aí o almoço. João vai pro da noite, e Verdade. aí começa toda essa reformulação. Eu acho que com a chegada do Palomino. Eu chego, o meu padrinho mesmo é o Trajano. Eu chego com o Trajano ainda. Mas o Palomino chega e aí ele começa a fazer essas reformulações. Eu acho que o Bruno Vicari já é do Palomino. Ele chega Isso, com o é Palomino, verdade, é mesmo, é mesmo. E essa escola Trajano, hein? Como foi ali chegar nessa ESPN? Eu trabalhei na MTV muito tempo, então lembro de encontrar muita turma da ESPN na padaria Na Real, Real. né? Comendo uma pizza e tal. Como é que foi É. assim, essa fase quando você chega ali com o Trajano, assim? Que memórias você tem? Ah, eu tenho todas as memórias, todas. As boas memórias, as memórias que me assustavam um pouco. As pessoas já me falavam assim: olha, o Trajano, ele é essa pessoa. Aham. Ele vai chegar e ele vai gritar e ele vai fazer coisas aqui na redação que vão te assustar, mas fica tranquilo. E assim, eu lembro que com 2 semanas de redação, eu na redação lá do Everaldo Marques. Aí o Trajano ficou puto com alguma coisa. Ele, de uma hora para outra, ele estourava, via alguma coisa na televisão, ele, puta que pariu, já começava. E aí eu lembro que ele estava com muita raiva, assim, e eu, o que tá acontecendo? E o Everaldo, não precisa saber, não Né? precisa. Daqui a pouco vai passar, isso mesmo. Deixa, só aceita esse momento, já já a redação vai voltar ao normal. E eu lá, e o lixo tava lá, e ele batia no lixo, ele batia no telefone, e eu não tô entendendo, porque não era o Trajano que eu conhecia, o Trajano que conhecia, que me chamou pra ESPN, que eu conversei, com quem eu tinha conversado, Aham. era uma pessoa muito querida, muito Perfeito. tranquilo, que estava ali me abraçando e falando: "A gente quer ter você aqui, você vai ser nossa apresentadora do Sport Center, a gente está muito feliz com a sua presença e tal". E aí depois eu comecei a ver, né, que ele era este cara. Mas a gente sempre soube, aos poucos, eu fui aprendendo, mas todo mundo que estava ali já sabia quem era o Trajano, já sabia o que acontecia, e aí eu fui também me adaptando àquilo. Porque além de ser essa pessoa, ele é muito querido. Ele é um cara muito generoso. Ele é um cara que abraça quem tá ao lado Uhum. dele. Ele é um cara que quem queria fazer a ESPN crescer e ele sabia daquilo,
estava do lado dele. Então, assim, ele podia gritar, podia falar um monte de coisa, mas ele sabia identificar aquilo, assim. Perfeito. E eu sempre fui essa pessoa, eu sempre tive ao lado dele, eu sempre quis fazer acontecer, então ele sempre me abraçou Mas muito, esse não é assim. um pouco também um clima de redação que o Trajano viveu muito, que acho que o Juca Acho que também viveu, sim. né? Acho que essas É, redações, até mesmo de TV antigamente, a temperatura ela era mais quente, a gritaria era mais é. presente, né? O cigarro, Nossa, comendo o café, sol. Isso, esse clima, né? acho Hoje em que dia as sim. coisas mudaram, né? Claro que assim, existia, às vezes passava-se do limite, né? Essa gritaria Claro. muitas vezes virava aí histórias que a gente conhece, tal, das antigas, mas também existia só a gritaria por si só. Parece que o negócio era muito mais aquecido mesmo, mais pé na mesa. É. Hoje em dia até as empresas mesmo, né? Elas já estão um pouco, né? O Mais RH já não civilizadas. deixa mais. Exato. Mas assim, que rendia ótimas histórias, Pá, é rendia. a parte romântica, eu acho, né? Assim, na parte boa, a parte que fica esse clima, né? É, Quem viveu, viveu, ainda né? bem que eu vivi, porque assim, É, hoje eu vivo, logicamente, uma outra redação da ESPN, né, mas com o RH olhando, prestando. exato, Mas eu exato. vivi esse momento também da ESPN esses dias, inclusive a gente estava numa festa da TV, e aí tava eu, o Geode, acho que o Vinícius Nicoletti, tinha algumas pessoas assim, e eu tirei uma foto e falei, gente, é oficial, eu sou velha A guarda. velha guarda total. E Velha que guarda da bom! ESPN, né? É. E eu falei, nossa, estou orgulhosa de ser velha De ter guarda, passado assim. pelas É, duas, né? Porque assim, é. também, aí depois com a Disney deve ter também Também, muitos movimentos que caminham para uma coisa, né? De uma mudou. empresa mundial, É. né? Mas tem uma coisa assim, olha, quando eu cheguei na ESPN, assim, como eu tinha essa como era as coisas na ESPN, era um Trajano que realmente ele mandava em tudo, tudo passava por ele, tudo Tudo, né? passava pelo Era da Trajano. Abril nessa época? Não, Era, não, 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 já não era era. ESPN, já era Disney, mas a gente não reportava muito a Disney, era Perfeito. muito o Trajano mesmo, ele era o cara que mandava na ESPN aqui no Brasil e quem fazia tudo era ele. Isso. Então, assim, se você queria mudar qualquer coisa na redação, tudo passava por ele, assim. Era até desumano com ele mesmo, Uhum. porque era uma coisa tão, né, centralizadora na pessoa Que não Trajano, faz sentido, que não né? fazia nenhum sentido e É, ele tinha que decidir coisas assim que não passava por precisava, ele. entendeu? Bom, mas era assim que ele gostava, era assim que era. E aí eu lembro que logo quando eu cheguei, eu estava num Sport Center, e aí tava eu e acho que era o Dudu Monsanto, eu não tenho certeza. E aí, assim, chegava um off pra gravar de um jogo, Aham. de gols. E aí era um domingo. E aí o Dudu ia, voltava. Isso era o Maurício Jaú ou o Dudu, agora não me lembro. Aí ia, voltava, ia pra cabine de off, voltava. Vem cá, e eu? Né? Porque Aham. assim, eu também vou apresentar este jornal. Total. Aí chegou o Regi, que era o editor, né, falou assim: sei se te falaram, mas é assim, veja só, veja bem. E o Trajano, ele não gosta muito de mulher narrando off de gol. Eu, como assim ele não gosta? Porque até ontem ele me amava, né? Me explica Aí, direito. que história é essa? Aí ele, não, não, mas é porque, veja bem, é uma coisa que a gente chegou a essa. Eu, a gente quem? Aí, não, eu, o Trajano, não sei quem. Eu, não, mas isso aí tá muito mal contado, né? Aham. Aí, quando foi na segunda-feira, eu falei: olha, Renata, falando com a Renata Neto, o negócio é o seguinte: eu soube ontem, quando eu estava apresentando o programa, que o Trajano, o Regina, não sei quem, não gosta de mulher narrando off. Eu vou fazer o que nesse Sport Center? Perfeito. Aí ela, mas é porque veja bem, veja só. Aquela, todo mundo assim, aí eu, Aham. Cheio de Trajano, dedos, vem né? aqui. Ela, não, vem aqui que eu quero conversar contigo, saber de uma história aqui. Quando eu falei isso, ele, quem? Quem falou isso? Aí eu, Regi. Ele aqui, ó. Aí eu disse, não, mas eu disse que não sei o quê. E quem mais? Eu e eles aqui. E eu não gravei nenhum off. Eu disse, não, olha, te dizendo, esquece isso. Não existe isso. Não sei o quê, e a partir daí eu comecei a Começou a gravar. gravar, que E a legal. Renata Neto fazia assim, graças a Né? Deus. Tudo Porque deu assim, certo, eu essa acho que conversa deu alguém certo. disse em algum momento no passado, isso foi passando, e ninguém chegava pro Trajano para falar. Ainda bem que Perfeito. chegou alguém agora. Você foi lá, né? E assim, tudo poderia ter acontecido É nesse verdade. momento, né? Mas que bom que as coisas Ainda bem caminharam que eu pro estava lado bem bom. inocente, sem saber ainda como era a história. Agora, vem cá, você. Então a gente tava falando de 14 anos. 14 anos. 14 anos de ESPN. Quando você entra, é um outro momento em muitos sentidos, né, É. Marcela? Assim, e até mesmo as redes sociais cresceram muito nesses últimos anos, né? A participação dessa galera toda
Porque agora eles gostam de comentar sobre os times deles, mas eles gostam de comentar sobre os apresentadores e o que eles estão falando e assim, né? E às vezes vem uma raiva, né? É. E pros São homens, raivosos, são é, raivosos. pros homens vem uma raiva ali muito focado no, esse cara torce pra esse time, esse cara falou isso aqui. Pras mulheres vem, né? Vai lavar a louça. Em dobro, em triplo, né? Tipo assim, pegando muito mais pesado, muito mais baixo. Como você lida, assim, como você enxerga isso e se no dia a dia esse hate aí te incomoda, assim, bate em você? E se É. você viu grandes transformações na ESPN com relação a isso, das mulheres ocupando esse espaço também, É, né? mas aumentou mesmo, né? Aumentou, A né? quantidade de mulheres que tem hoje no esporte, desde quando eu comecei no Recife para hoje, assim, é outra história. E que bom, né? Sim, Porque a fato. gente vai abrindo espaço E e a gente vai ocupando se os fortalecendo espaços. também. Uhum. Porque é claro que quando a gente vê nossos pares ali, né? No caso, as mulheres ali, a gente também vai se fortalecendo com isso. Isso é muito bom. E vocês são uma grande comunidade também, né? As Claro, repórteres esportivas, apresentadoras. a gente tem que se unir mesmo, Claro. justamente por isso, assim, porque a gente recebe essa onda, né, de haters. E, assim, o primeiro momento em que eu sinto isso é realmente quando eu começo a apresentar com o Bruno Vicari Uhum, o bate-bola. uhum. Então a gente chega, eu e o Bruno, novinhos, Novos, assim, total. Pra para audiência, né? substituir o João, o PVC, o Mauro até continua no programa, mas assim, para fazer o PVC vai pra noite, mas assim, a gente começa a fazer essa substituição e sai o João Canalha, que é o cara que tá ali a vida inteira, e entra nós dois, assim, é realmente. E aí a gente Foi escutou alvo. tudo que queria e o que não queria. O Bruno também escutava isso, né? Uhum. Então, assim, pelo menos eu pensava, pelo menos não é uma coisa. Mas eu ouvia de outra maneira. Eu ouvia, porque mulher, por que você não vai lavar a louça? Porque não sei o quê, e a cozinha, e não sei o quê. Essas besteirinhas, assim, sabe? Essa coisa machista que fica colocando ali no meio e tal. Aham. Assim, no começo me machucava um pouco. Hoje eu sei lidar com isso de uma maneira, porque assim você vai se acostumando. Vai, né? Você vai passando, aí você Vai vai anulando essas vai críticas, né? indo, entra para um ouvido, vai saindo pelo outro, assim. Tem horas que você olha assim, putz, não Se bate. precisava disso, Tem não hora que olha e precisava disso. E bate. também, mas assim, hoje eu acho que eu lido muito bem com todas essas coisas, com as críticas. Mas eu recebo muito menos Muito também. menos. E assim, eu recebo assim, o pessoal falando, mas porque você é corintiana, porque você é palmeirense, porque você torce pro Flamengo, você. E eu sou muito neutra em relação a esses clubes. Porque assim, eu posso ter uma aproximação com um ou outro clube, porque eu moro aqui no bairro, né? Perfeito. Então eu tenho uma Total. aproximação. Pode ter uma aproximação com o Palmeiras? Posso. Mas eu conheço um monte de gente do Corinthians. Eu moro num condomínio que tem muitos jogadores de futebol É verdade. também. É verdade. Então, assim, eu não tenho essa coisa do coração da infância do torcer. Eu sou muito neutra em relação a isso. Aham. Então, assim, as pessoas vão falando, porque você torce pro Corinthians, por isso que você tá falando isso do Palmeiras, porque você torce pro Palmeiras, porque você torce pro São Paulo, não sei o que. Gente, Nem te pega, né? não, Porque eu sou bem neutra. É. Eu falei, bom, deixa o pessoal achar que eu torço pra um ou pra outro e pronto. Mas, assim, hoje eu sinto que as coisas são mais tranquilas. Eu acho também, Felipe, que a gente vai ganhando a experiência e o tempo naquilo, e as pessoas vão olhando pra você e pensando assim, pô, não é possível que ela tá aí há 14 anos Perfeito. na ESPN, no Criando mesmo uma canto, consistência, você vai criando, do né? nada, né? Então eu Total. acho que as pessoas vão olhando, ouvindo e às vezes te respeitando, talvez Vão se um pouco acostumando, mais. né? Eu acho que É. muitas vezes a TV, inclusive a TV, às vezes, quando a TV nos mantém por tantos anos, a gente também tem que ser muito, né, agradecido à TV, porque ela disse assim pra sua audiência também, não, é a Marcela Rafael aqui, É. é ela que vai ficar aqui, é ela que vai apresentar. Acostumem-se, É. sabe? Porque muitas vezes tem emissoras que falam, ai, não, então sai, vamos testar uma nova. Não, mantém, porque isso é um trabalho de acostumar também a audiência, fazer a audiência se acostumar. A audiência ela é muito arredia a mudanças, né? E como você falou, Assim. vocês entram ali cumprindo um papel clássico, de um formato clássico. Agora, para novas repórteres e apresentadoras, assim, elas entram em contato com você, você conversa com elas, como é que é essa troca, Hoje em assim? dia eu me sinto muito velha, né, em relação. Mas é muito velha, muito vovó. Mas sim. É, experiência, né? Você já tá aí há... Nem todo mundo consegue, assim, chega e abertamente, mas assim, na primeira oportunidade que eu tenho, eu sempre vem alguém, putz,
putz, eu queria conversar contigo, assim. Demais. Até na TV, assim, as meninas, elas vão chegando, elas vão falar, ai, deixa eu falar contigo uma coisa. Nossa, eu sempre te vi e eu sempre me espelhei em você. E eu acho isso muito impressionante, né? Porque Demais. eu me espelhei em algumas outras mulheres também, né, antes de chegar. Mas é legal, assim, e eu o que eu tenho para oferecer, assim, da minha pouca experiência de 14 anos, eu ofereço, a gente conversa, a gente se encontra, assim, em algumas viagens com repórteres que Aham. estão a Vitória Leite, hoje em Belo Horizonte, a gente conversa, a Duda Gonçalves, que estava em Belo Horizonte, hoje está na Record, a gente conversa, a Roberta Barroso já tem mais experiência também, mas do Rio de Janeiro, quando a gente se encontra, a gente fala, a gente troca essa experiência, e é Legal. muito legal a gente conhecer, ver pelas redes sociais, meninas que estão começando, que Muitas, têm né? esse sonho e que me manda mensagem: "Ai, Marcelo, eu queria falar contigo sobre uma coisa". E eu tento ter essa abertura, eu tento conversar com todas, mas, Uhum. eu me sinto lisonjeada, eu Ah, fico bem legal, feliz. claro, você é uma referência. Você é É, uma referência, com certeza. E agora, você acha que o terreno da narração ainda é o terreno mais cruel para a mulher no esporte? é, Assim, é um lugar que, tipo, é difícil ainda, né. E a gente já evoluiu muito, olha como a gente evolui a cada ano, né. total. Mas é muito Ainda é é uma difícil, é coisa, que muito coisa, cruel. né? Porque, assim, as pessoas quando você vê quantas vezes você vê pessoas que estão há anos no meio, que são jornalistas renomados e falam assim: "Ah, mas eu acho tão estranho, eu acho tão esquisito", isso não tá ajudando em nada, né. É, nada. Em absolutamente Tipo, nada. absolutamente nada. "Ah, mas é porque eu preciso acostumar o meu ouvido". Tá, meu amigo, então se Agora acostume, acostuma aí, bora filho. começar a se É, até acostumar. porque um dia acostumaram o ouvido ao Galvão Bueno, porque todo mundo começou um dia, né? É. Sempre teve algo assim de novo, e agora é acostumar-se, É, é. né? E vamos lá, e vamos agilizar E por que que essa, assim, né. e às vezes me dá a impressão de que na reportagem, nem tanto, na Não, apresentação, não mas na narração olha, eles vêm na mais em no cima, você assim. comenta, já é um pouquinho mais. Uhum. A narração, pra mim, é o Topo, topo, né? assim, é O o topo topo. Tem do razão. A das pessoas crueldade. olharem, da crueldade, É, falarem, é. assim, são coisas horríveis. É muito triste você se dar o trabalho de passar 5 minutos ouvindo as críticas em redes sociais de uma mulher narrando É qualquer loucura, jogo. é loucura. É maluco o negócio, assim. A E Luciana tanto que eu veio parei. aqui, a A Luciana Luciana já veio aqui? É ela, pesado olha, demais, é pesado. Pensa num fardo pesado, é esse. Então, total. assim, a narração pra mim é o topo, as comentaristas, elas ainda pegam também, ainda é meio pesado, Uhum. mas a reportagem já aceita. Já é, Né, a total. apresentação tá tudo certo. Também, E né, não precisa verdade. ser a apresentadora que você via antigamente, que era bonitona, loira, Perfeito. toda maquiada, Um da saia padrão muito da saia curtinha. Isso não isso não é já foi mais, isso rompido já também, foi, concordo, passou, não é concordo. mais isso. Então essas mulheres, elas já sofrem menos, mas assim, a narradora e eu Narrador acho que ainda, a né. comentarista ali na segunda É, colocação é pesado demais. contável. É. Bom, a gente tá começando o ano 2025, Hã. alguns saíram de férias, outros ainda não. Mas me aguarde. Daqui a pouco. Mas agora começam os famosos e famigerados campeonatos estaduais. É. Qual sua visão sobre os campeonatos estaduais? Muito se fala, né? Ah, eles ocupam muito espaço, já ficou meio antiquado, já deu. Outros falam, não, mas aí a essência, os clubes do interior e tal. É. Como você enxerga? Sua opinião sobre campeonatos Não, estaduais? eu acho que não tem que acabar, tá, Uhum. campeonato estadual. Acho que ocupa muito espaço, acho que ocupa. Dava pra, quem sabe, os grandes entrarem em uma fase mais Depois. aguda da competição? Acho Tá. também que dava pra resolver isso de alguma forma. Mas eu não acho que dá pra terminar justamente porque os times do interior, eles passam, muitos, o ano inteiro esperando pra jogar com os grandes. Total. E eu tô falando daqui de São Paulo, mas eu tô falando dos Dos outros outros estados, campeonatos né? estaduais também, inclusive do Nordeste. Então, assim, não dá pra gente esquecer o campeonato estadual. Mas o campeonato estadual, pro grande, ele é aquela coisa assim: se ganhar, ganhou. Se não ganhar, complica. Então, assim, Sim. afinal de contas, é ou não é importante para o torcedor o campeonato Né? estadual, Tem né? O razão. campeonato estadual, ele é importante até a final. Então, você precisa vencer a final. Mas não, eu não acho que tem que acabar. Acho que dá para diminuir a quantidade de datas, até para que a gente tenha um calendário mais frouxo, que dê para os jogadores terem uma pré-temporada um pouco mais organizada Uhum. e terem as suas férias de uma maneira mais humana. E poderem render melhor Também. esportivamente, né? É Porque no isso. fim a gente quer ver jogo bom e para que eles produzam bem,
eles têm que ser, a parte física deles tem que ser respeitada, né? Eu acho assim, o grande problema dos campeonatos estaduais e que geram tantas e tantas críticas em cima Uhum. é justamente porque quem manda nos campeonatos estaduais são as federações que coloca o presidente da CBF ali. Então, o presidente da CBF precisa agradar as Pra ter os federações votos delas. então eu vou crescer aqui porque eu tenho esse poder neste momento, vou crescer Aham. porque eu quero mais dinheiro. É, minha base eleitoral, né? Exatamente. Aí cresce a quantidade de jogo e de data para o campeonato estadual. E também, ó, e Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa Verde que se lasque, né? Uhum. E aí geram muitas críticas. Então, enquanto Perfeito. a gente continuar nesse ciclo, a gente vai continuar criticando o campeonato estadual, a gente vai continuar criticando as federações vão continuar colocando o presidente da CBF lá na frente, e o presidente da CBF, por estar ali, vai continuar agradando as federações. E a gente vai ficar Perfeito. nisso. É, mas eu acho que é muito legal essa análise, porque assim, muito se fala sobre o campeonato estadual e a gente, muitas vezes, às vezes a análise fica mais superficial. Ah, se tem que ter ou se não tem que ter, as datas e tal. Mas a grande verdade é essa. Tudo passa por esse esquema que existe da presidência do CBF, esses votos vindo via federação e todos os conchavos que existem a partir disso. Enquanto esse grande esquema, enquanto a raiz disso tudo não for rompida, a gente dificilmente vai ter uma mudança nisso tudo. Então, assim, olha, prejudiquem-se todos vocês, jogadores, clubes, eu não tô nem aí. Eu quero virar presidente da CBF. Assim, é ferrando o país inteiro pra um ego. Um ego. Que triste, né? Não, que mas triste, é desse né? jeito, assim, é presidente de federação conversando Isso. com quem vai ser agora, quem que vai ser o próximo. Perfeito. O Ronaldo tá querendo chegar, né? Então, será que ele CBF. romperia um pouco disso? Será que ele teria um pouco mais de cacife pra falar, né? Porque o Ronaldo é uma figura, assim, o Ronaldo tem várias questões ali. O Ronaldo é um cara muito próximo ao alto clero Sim. dos dirigentes e tal. Mas não sei, tenho uma impressão de que o Ronaldo poderia jogar um pouquinho mais do lado também dos clubes. Talvez ele pudesse ser essa ponte. Eu não sei como ele chegaria ali, né? Porque como tem esse conchavo pra... Perfeito. Conchavo é uma palavra muito, muito Talvez feia até. forte, né? Mas ok, mas não deixa de ser. Perfeito. Né? Se a gente for olhar mesmo o que acontece ali, é isso. É tipo, Acordos. o presidente da federação São chega acordos. pro presidente da CBF, olha, me ajuda aí que eu te ajudo. Ah, Isso. beleza, então eu te ajudo. Valorize a minha confederação aqui, que eu né? te E a ajudo. E aí federação a gente, não, beleza, e aí eles vão. Eu não sei se o Ronaldo vai conseguir chegar lá. Mas eu espero que sim, porque eu acho que pode ser uma possibilidade desse rompimento. Se vai acontecer, essa ideia. Não, eu concordo com você. Eu acho que no fim o sistema engoliria até o Ronaldo, sabe? Ele não conseguiria, não engoliria no sentido, expulsaria, tipo assim, ele não conseguiria chegar lá mesmo sendo o Ronaldo, porque são tantas coisinhas aí por trás. Nuances, são muitas coisas que a gente não sabe, né? Mas a gente conhecendo os bastidores bastidores do futebol, mas alguma coisa ali. te imagina, né? Exatamente. Agora, alguma previsão assim para campeonatos? Quem você acha que deve ser o time? Tem alguém que você acha que deva ser o time de destaque do Brasil nesse ano? Você acha que o Cruzeiro pode vir aí e surpreender? A galera tá empolgada. Tá, né? Mas também com essa janela, não tem como não tá. Nossa, eles trouxeram agora o Valentim Gomes, que é um zagueiro... Que tava naquela de vai, não vai, né? No final das contas, parece que vem. Vem. Então... E o Fabrício Bruno também, acho que assim, e aí fora os jogadores de ataque... E é o Diniz, né? Não tem como saber, né, Marcela, o que vai dar isso. E é o Diniz que, no ano passado, ele termina o campeonato com o Matos falando que ele não vai ficar no ano seguinte. E aí ele, eu não sei o que foi. Você acha que ele se manteve no emprego naquela entrevista? Naquela entrevista que ele falou, como é? Isso. Vou ou não vou, né? Como assim? Tô mandando embora, não sei o quê. Pela imprensa e tal. Mas assim, é uma coisa muito, muito maluca, assim. O Cruzeiro tá empolgado? Tá.
Agora, assim, o Boto, do Flamengo, que hoje é o diretor técnico do Flamengo, chegou de Portugal agora com a nova diretoria, ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou assim: hoje a gente está vendo quem está rindo com janela de transferência. Eu quero ver quem é que vai estar rindo no final do ano levantando taça. É claro que são coisas diferentes, mas uma coisa pode muito estar ligada à outra. Dependendo da janela que você faz, você consegue melhorar muito a sua equipe, Perfeito, né? perfeito. Então, eu acho que o Cruzeiro está muito empolgado. Pode sim ser esse o clube do ano, como o Botafogo Uhum, acabou isso. sendo no ano passado. E olha que teve um momento ali que o Botafogo, você olhava, meu Deus, imagina se o Botafogo não ganha nem o Campeonato Brasileiro, nem a Libertadores. É, que Era loucura. metade do Brasil querendo que isso acontecesse, né? Mas eles conseguiram O se pessoal manter gosta de uma forte. catástrofe, né? Mas assim, se eu fosse pensar, assim, eu penso em um Palmeiras que eu acho que ainda se reforça muito, ainda mais com esse novo estilo de contratação da Leila Paulinho, para né? essa temporada. O Paulinho chegando e vão Facundo vir Torres. outros jogadores importantes com certeza, porque a Leila quer realmente fazer esse Quebrou o movimento cofrinho? Ela agora. quebrou o cofrinho, você acha? Quebrou. E ela disse que se baseou no Botafogo do ano passado, né? Ela falou: eu vi o que o Botafogo fez, vi os títulos que o Botafogo fez, e depois de um ano sem título, é claro que isso bate no coração dela, né? Perfeito. Então, assim, Mudou eu o acho discurso, que né? se eu fosse pensar em dois clubes, o Cruzeiro, pela janela que tá fazendo, o Palmeiras, porque eu acho que ainda vai se reforçar, e o Flamengo, porque tá sempre forte. E o Palmeiras com o Abel, né? Agora, acho que agora, É. vindo com esses jogadores novos, o Abel tem tudo pra um ano depois de não ter ganho nada, depois de uma sequência tão grande, ele acha que ele vai Voltar, dar né? trabalho, viu? O voltar, né? É, Depois isso. daquela coisa, assim, o trazer esse jogador. Eu acho que sim, eu acho que é importante, que foi importante para ele esse ano. E foi importante para a Leila esse ano, para o Palmeiras, Uhum. ver a maneira como ela pode mudar o Palmeiras para começar a ter títulos novamente, já que não teve um título importante em No ano passado. 2024. Então, eu acho que é um ano importante você ver isso, assim, você Aham. viver, o palmeirense viver isso também, que nem sempre você vai ganhar. E importante quando a gente vê o Palmeiras não ganhando tudo, e mesmo assim ainda tendo momentos importantes de Campeonato Brasileiro ali no final, é você olhar como os outros clubes estão se fortalecendo. Isso é ótimo, né? Porque assim, quando a gente pensa em Campeonato Brasileiro, há 10 anos, a gente olhava para o Campeonato Brasileiro e a gente via, sei lá, a gente pensava em 6, 7 jogos legais do Campeonato Perfeito. Brasileiro. E os jogadores, assim, dos clubes, era uma coisa meio. Ah, tá bom, jogadores aí. Né? Né? Aí você, beleza, não sei o quê. É. Hoje a gente vê muitos jogos bons. Muitos. Assim, tem rodada que você pode citar 2, Total. 3, E né? assim, jogadores famosos no mundo inteiro, Também, que inclusive, vem pra né? cá. Brasileiros e Porque gringos. agora a gente tá pagando bem também. Exato. E a gente pagando bem com jogadores bons, a gente consegue ter uma qualidade de futebol um pouco melhor e a gente consegue mostrar mais bom Só futebol. falta a liga, né? Ou seja, o campeonato em si, né? Aí a gente volta também para os dirigentes. Mas falta isso tudo ser melhor envelopado, não Ai. vale? Melhor vendido. Uma linguagem visual, Sei lá, sabe a como é gente a da pensa- Premier League? Em La Liga, né? A gente pensar Isso. logo a Premier League, La Liga, É. até a Ligue 1. A gente Perfeito. olha, eles conseguem ainda de um jeito diferente. Mas eu acho que a gente tá caminhando, sabe? Também Eu acho acho. que a gente tá indo Também para esse caminho. Eles fazem primeiro e a gente depois vai Isso, tentando a gente dá imitar uma de alguma copiada. forma. Mas sabe aquela abertura da Premier League que Sei. né? E cada time tem. É. E aí o mascote do time vira uma animação. Pô, esse tipo de trabalho, assim, sem envelopamento, é tão legal e Que a o gente campeonato tem com merece. Libertadores, que a gente tem com Isso. Sul-Americana já, né? É, uma musiquinha, né, e É. tal. E às vezes isso acaba sendo uma missão da própria emissora, às vezes. Já que o campeonato não faz, É. porque esse da Premier League, se eu não me engano, a Premier League entrega Sim, esse ela vídeo, entrega, né? entrega sim, Não é a tudo pronto. ESPN que Não, fez esse vídeo. ela entrega tudo prontinho. Agora, tem vou citar, né, a concorrente, mas a Sport TV, o Grupo Sim. Globo, eles fazem vinhetas muito legais também, muito Fazem. interessantes, às vezes pro produto que eles compraram, o Campeonato Brasileiro e tal. Então, às vezes, infelizmente, né, já que a federação lá não entrega pra gente, a própria emissora vai e cria coisas legais. A ESPN também sempre criou aberturas e vinhetas muito legais, o show do intervalo, aquela É. coisa mais. Isso tudo também é uma maneira, né, da gente envelopar melhor, né? E você vai O produto envelopando com é a tua bom. marca, claro. É isso que você vai fazendo, você vai envelopando com a tua marca. Exato.
Qual o campeonato paralelo que você mais assiste, assim, fora Brasileirão? Você curte esses campeonatos De fora? internacionais? Não tem como a gente não ver, né? Não tem, né? Por estar na ESPN, a gente É. não tem como não ver. Eu vejo muito Premier League e La Liga. São os dois que eu também presto mais atenção, assim, que eu Você já foi em eu acho algum legal. jogo, assim? Não, nunca fui. Nunca foi. Não. Não faz uns turismos futeboleiros, Não, assim? então, eu já fui, há uns anos, eu estava com a minha família e com meu filho, que é louco, hoje ele tá com 11 anos, ele é louco por futebol, mas assim, louco, louco, louco. E assim, às vezes eu fico, Andrei, como é que a gente vai fazer para tentar tirar esta criança desse mundo? Porque ele não tem o que não dá fazer. A Lara mais. não, a Lara é o contrário. Ela olha pro futebol e eu acho que ela vê o futebol me tirando um pouco de perto dela, então ela meio que não quer. Aham, maravilhoso. Mas o Theo não. O Theo é louco, ele só fala disso, ele só pensa nisso. Tem horas que eu falo, meu filho, pelo amor de Deus, vamos diversificar. Vamos pensar em outras coisas, vamos falar E o sobre vôlei outras. aqui, olha, um filme aqui. Sabe? E o negócio dele, é lógico, ele tá mais no futebol e ele faz futebol a vida inteira, e, sabe? Mas assim, ele gosta de esporte. Então, se ele Aham. liga e tá passando NHL, ele vai assistir Olha hóquei, que entendeu? legal, hein? Ele é essa pessoa. Só que uma vez ele pequenininho, a gente estava na França. E assim, eu nem sempre eu consigo assistir a jogos de futebol quando a Uhum. gente viaja, mas a gente vai sempre a estádios de futebol. Ah, Porque a gente fazer uma sempre vai visita, né? a gente sempre vai em julho, a gente sempre viaja em janeiro, porque agora eles já estão grandes e Os tal. campeonatos estão parados. Os campeonatos estão parados, mas estádio de futebol é a nossa vida é ir para Legal. estádio de futebol, justamente porque é a alegria da vida do Theo. Então, assim, eu já conheci muitos estádios de futebol por ele, vendo? assim, pelo meu trabalho, mas também pelo Theo. E o olhinho dele brilha. Nossa senhora, é a alegria da vida dele. E aí, ele é colorado, porque o Andrei é Oh. gaúcho. Então, o Andrei é colorado, o menino virou colorado, mas assim, colorado, Tá daqueles brincando. assim, que passou do ponto, sabe? De sofrer, de chorar, de se jogar no chão, Imagina o que ele tem sofrido, né? 2020, verdade. 2021, ele tem sofrido muito. Mas verdade. beleza, ano 2023, Libertadores, na final, que o Fluminense chega na final. Ele tava no Beira-Rio, Que o Ener Valência o perde Ener os Valencia gols. faz aquele. Ou Nossa. seja, ele já sofreu muito. Já. Tão com o Inter pequenininho dele, e já é. sofrendo, tadinho. E aí o Inter, quando ele é pequenininho, assim, o Inter tava na Série B, quando ele começa a gostar mais de futebol, e o Andrei falou assim, é o melhor momento para o Inter estar na Série B, para este menino ver que esse time ganha, né? Porque ele vai começar a ganhar todos. Claro, lógico. Então o Andrei chegava assim no outro dia de manhã, só que o Inter venceu ontem, filho, e ele, sério, papai, olha aqui, vou te mostrar os gols. Aí o Inter perdia. Quando o Inter perdia, ele pegava um jogo do YouTube de 1900. Olha aqui, Olha ó. aqui, ó. Fernandão aqui, ó. Fernandão, a né? gente ganhou, meu Esse é filho. o Falcão, né? E Maravilhoso. ele assim, ó, papai, o Inter vence. Aí levou ele pra Arena Barueri. Olha, Aí ele pra na ver o Arena Inter Barueri, jogando? pra ver o Inter Ó, jogando na contra o Série B. Palmeiras. E ele foi, não era contra Série o Palmeiras, B, era Série perfeito, B. um time de interior. Era Grêmio Barueri na época e Inter. E eles foram. E ele amou ver o Inter 0-0. E ele amou ver aquilo. Era a primeira vez que ele tinha essa experiência de estar Sofrendo. perto do time. Eu acho que ele já tinha ido em Porto Alegre, mas assim, perto da casa dele e tal. E aí a gente foi para Paris. Quando chegou em Paris, primeira coisa que eu fiz, vamos ver o Neymar Lógico. jogando, Parque dos Saint-Germain. Príncipes e tal, não sei o que, um frio do cão. Final de ano, aí fui, levei. Primeira coisa que eu fiz, organizei, aí deixei a Lara com a minha sogra, com minha mãe, que elas também tinham ido. Peguei o Theo, meu sogro, o Neymar Andrei, pra ele deve ser... tudo, né? E aí, lógico. o Theo, a gente vai ver o Neymar. Neymar machucado. Ai, pode Nem crer. sei se estava machucado, mas não Aham, foi. não jogou. Ah, lá, né? Aí eu falei, oh, meu Deus, é claro que eu já devia ter pensado nisso, né? E eu, Theo, Possibilidade já do Neymar preparando, né? Olha, meu filho, o Neymar não vem, porque não- isso Tem e o aquilo. Mbappé. Nem tinha. Nem tinha. Ai, é isso e aquilo, não sei o que. Pronto, fomos. A gente vendo no primeiro tempo, aquele frio, meu Deus do céu, que programa é esse que eu inventei para uma criança de 5 anos de idade? E ele, mamãe, que frio, que frio, que frio. E a gente, pois é, mas vai, não sei o que, mas olha o jogo e É tal, claro. não sei o quê. Distrai, Quando né? faltava assim uns 30 minutos do segundo tempo, ele, mas deu, né? Eu, Vamos deu, embora, vamos é. embora, vamos embora e tal. Aí ele chega assim, a gente voltando no táxi. Eu, e aí, filho, mas tu gostou do Parque dos Príncipes? Ele, gostei, mamãe, mas a Arena Barueri, que é legal. Maravilhoso. Torcedor raiz. É desses que a gente precisa no futebol. Não é, não pode ser. Não O tinha- Paris Saint-Germain, não. É o Inter de Porto Alegre jogando na Arena Barueri é a Série Barueri. B do Campeonato É Brasileiro. isso que é o futebol raiz. Agora, Theo, né? Theo. O Theo já é um consumidor, por exemplo, da Kings League,
Que é esse campeonato Então, que agora toda a molecada tu sabe assiste e que tal. ontem ele chegou pra mim pra falar, Ontem foi mamãe, a o grande 15 aí eu final. falei, porque foi a grande final, né, tal. É, Eu me conta aí, não, por que isso? E aí ele começou a me contar a história, eu falei, mas loucura. como foi isso? De onde foi? Como foi que surgiu isso? Aham, é. Não, eu não sou a consumidora, mas ele começou a consumir Começou, sim, né? começou. Porque a tendência é muito essa. Eu assisti a final ontem. É uma loucura, né? Um campeonato criado por YouTubers, né? Sim. Com jogadores lendas e tal. Então tem toda uma gamificação. A O bola cai Kaká, de né? cima, isso, tem o Kaká. A bola a saída de bola, ela cai de cima de um Sim. drone e já fica pingando. Então, assim, tem uma loucura que a molecada se apega, né? A audiência enorme, assim. Eu acho que até futuramente, talvez, uma ESPN da vida vai até Tá correr atrás pegando. de uma transmissão disso. E o Brasil foi campeão, tem o grande jogador ali do mundo, que é brasileiro e tal. Mas é uma loucura, né? E você deve estar vendo nele, hoje em dia, como essa nova geração, É. né? Você falou do Neymar, tem alguns símbolos que conectam com eles de um jeito. Neymar é um deles, né? É. E o Vini Júnior, acho também, não sei como que... Agora, né, Agora, também. Aí começa o Vini Júnior. Ele amava o Coutinho. Olha, Porque eles viveram muito a última Copa também, né? Ele agora tá com 11. Ele vai fazer, então, a última Copa é a Copa que ele mais viveu, assim, a isso. mais intensa. A primeira da nossa vida, dos 8 anos, né? Bem isso, assim. Total. Então, ele gosta muito do Coutinho, ele gosta muito do Neymar, esses jogadores que passaram pela seleção brasileira. Aí agora vem o Vinícius, o Rodrigo, o Endrick, o Estevão mora no meu prédio. Então, assim, e ele Ah, que tem essa legal. aproximação com esses jogadores. Porque às vezes ele tá lá no meu prédio, aí vem o Rafael Veiga. E ele é colorado, mas ele ama o Rafael Veiga, Lógico, entendeu? O Rafael Veiga, é um esses herói dias da chamou, Marvel, né? chamou os meninos, falou: vem cá, vamos lá em casa que eu vou entregar lá pra vocês o Mentira! negócio. Os meninos vão. Sério mesmo? Eles Que são legal. super legais, Ah, que assim. legal ele fazer isso. São muito legais. Que legal. E o Theo assim, ele vê esses jogadores de perto, mas o olho brilha, ele fica, meu né? Deus, eles são muito. E eles são muito reais. Por exemplo, a gente que mora no Recife, que morava no Recife nessa Aham. época, esses jogadores, eles não estão próximos da gente. Então é uma coisa muito longe, né? E eu falo, Theo, impressionante a tua infância ao lado de jogadores craques de bola. Né? Então, assim, ele já viu o Endrick, porque o Endrick era assim com o Rafael, com o Veiga, Tava e lá aí sempre no fica lá no prédio, prédio, né? e aí ele já viu o Endrick. Ele vê esses os jogadores do São Paulo que estão ali, o Pablo Maia, o Wellington Rato morava ali também. De vez em quando batia uma bolinha com eles. O Abel é de lá também, não O é? Abel é do lado, Do assim, lado. mas já morou no meu Não é condomínio. você a vizinha que ele reclamava Não lá? sou- Eu vi falando que eu não sou a vizinha chata, nem eu, nem o André. Porque eu tenho um outro amigo que mora no prédio, então assim, todo mundo que mora nesse prédio, a É, piada a já piada tá pronta pra eu fazer. A gente vivia falando isso. Inclusive, quando o Abel deu essa entrevista, a primeira coisa, o condomínio, todo mundo. Quem é o chato? Todo mundo no grupo lá do condomínio. Quero Maravilhoso. saber quem é que está aperreando o menino Abel. Não façam isso. O Abel ali, claramente, ele tava... Ele sabe muito bem, vai jogar com a... Ele sabe, né, jogar com a imprensa, o Abel, não sabe? Ele não estava falando de ninguém, Não no final das tava, contas, assim. exatamente. Ele tava criando um fato ali. Esses dias eu tava na academia e encontrei o Candinho, ex-treinador. Ex-treinador E ele portuguesa. malha na mesma hora que eu. Candinho, você você que vai aperrear o Abel? E ele, claro que não sou eu. Inclusive, eu vou falar com ele, porque é um absurdo. Ele tá falando isso, agora as pessoas estão pensando que sou eu que tô falando. Eu, Exato. nada, Candinho. Mas por onde anda Candinho? Ele tá aposentado, Tá Candinho, né? Não aposentado, deve tá estar... aposentado. Malhando todos os dias. Pô, que legal, hein? Fortão lá Que na legal, academia. olha lá. É quase aquele quadro do Milton Neves, lá por onde anda Onde e tal. anda? Marcela Um Rafael aqui. beijo pro Candinho. Beijo pro Candinho inclusive. também. Pô, marcou época ali na Verdade. minha De adolescência. vez em assim. quando ele chega com história, com fotos e conta. Aí o meu personal fica assim, bora, Candinho, bora, que a gente trabalhar, precisa né? ir. Vamos malhar, vamos malhar. É. E o Vini Júnior, assim, vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Vini Júnior, pra você acha que ele tem que ficar lá no Real Na Madrid, Espanha. sendo um grande, né, batendo de frente com tudo que ele passa lá? Ou você acha que ele deveria ir embora e jogar num outro centro e não ficar passando pelo que ele tá passando lá, assim? Vai embora, Que velho. loucura, né? Vai embora, tem que aguentar isso. E assim, porque assim, o Vinícius, ele aguenta demais, aí ele estoura. Quando ele estoura, ele não pode estourar. Isso, aí ele é acusado que estourou, Porque né? ele estourou, porque não sei o que, mas olha o que ele Ó, aguentou, lógico, né? E lógico. assim, vocês querem que ele aguente mais o quê? Eu também ia reagir, cara. Tem que Quem reagir não mesmo, ia reagir? lógico. Né? Quem é que tem esse sangue De frio o barata. tempo inteiro, né? Ninguém.
Ninguém. E as pessoas são naquela, porque não pode, eu não sei o quê, porque não pode reagir, porque ele é indisciplinado, porque ele briga, porque ele não sei o quê. Claro! Vai né? lá você passar por, Vai entendeu? lá. E ainda mais sofrer racismo. Isso. Né? Uma coisa Não é que um você xingamento. fala, não é um xingamentozinho, é você ser xingado pela cor da tua pele, porque você nasceu com essa cor de E pele. na cara, né? Assim, o cara, assim. E torcedor É, gritando na tua isso, cara e falando um monte isso. de coisa. E adversário gritando na tua casa e falando na tua cara e falando um monte de coisa. E você, não, mas você tem que manter a É. paz e a tranquilidade, porque você é um jogador profissional e você precisa estar ali. Tá, até a página, né? Até a página 100. Depois da página 100 não dá mais. Que amigo. mundo, né? Que mundo louco, né? Não, Assim, não tipo dá. assim, como é que isso tá Ah. acontecendo lá, assim, na cara? Gente, como é que isso pode estar sendo permitido? Às vezes parece que eu vejo, parece que eu tô vendo Gladiador no Coliseu, Sim. sabe? Não, vai ser feliz na Vai pra Premier Inglaterra, League, vai pra né? Inglaterra, ver se as coisas se acalmam por lá. Nossa, eu acho que ele Né? ele respiraria mais, Deu. né? E lá tem uma presença, né? Ou seja, lá você tem uma presença dos jogadores, da comunidade dele. Ali a coisa tá muito mais aberta. Acho que até na França também ele poderia jogar um pouco mais em paz, assim. Tava Não, falando- eu acho que não. Eu acho que assim, eu acho que o Vinícius poderia Poderia, né? ir embora. Porque ele não, mas é bom porque ele levanta essa bandeira. Ele Isso. não pediu pra levantar essa bandeira, ele não Isso. quer levantar essa bandeira e a mais. que preço? Ele não aguenta mais levantar essa bandeira. E tá da cara dele. A cada jogo que você da vê o cara Vinícius Júnior estourando, você vê na cara dele que ele não quer mais isso pra ele. Ele não aguenta mais. E é uma luta muito solitária. Muito. Mesmo que tenham milhares de pessoas Apoiando abraçando na ele, internet e ainda tal. é muito É solitário, né? sozinho, cara. É É. sozinho. Não, pelo amor de Deus. Se eu fosse o Vinícius, eu já tinha conversado com o meu empresário para falar, dá uma olhadinha aí para onde a gente pode ser Certeza. feliz em outro lugar. Fato. É. Porque não sei, acho que o empresário dele é o Jay-Z, né? Eu não sei até que ponto, mas ele tem alguma relação com a Rock Nation, que é a empresa do Jay-Z. E inclusive eu acho que grande parte dessa luta e dele ser um cara que luta um pouco mais contra o racismo, um jogador que fala um pouco mais, né? Porque o Vini Júnior é um jogador que se posiciona mais do que outros, assim, né? Eu acho que vem um pouco dessa entourage que ele tem ali, porque Jay-Z é um cara mais... Sei que o Jay-Z também tá meio envolvido lá com as histórias. Do Peter. Pitiri, que eu já não sei mais em quem, pra onde ir, pra onde Pra não ir. gente olha, pra onde a gente vai, pra onde a gente vem. Aham, o mundo agora tá uma loucura, né? Tem isso. Deixa eu ver aqui, só um teminha que eu tinha aqui pra falar com você. Peraí, ó. Fernanda Torres. Fernanda Torres, eu vi que você acompanhou ali o momento, né? A gente tem que falar da coisa boa hoje em dia do Brasil. Vamos falar de Fernanda Torres. Eu vou falar, totalmente premiada. E a gente vira o torcedor, né? A gente tá aqui. Agora a gente quer o Oscar, né? A gente agora quer o Oscar, né? Então chegou até aqui, né? É o mínimo que eu quero, é o mínimo. Como foi? Você ficou feliz lá com ela levando... Sabe que eu tava dormindo já. Eu tava dormindo e tal, não sei o quê. Aí o André falou assim, putz, olha aqui, vai ser agora que vão dar lá o resultado da Fernanda. Mas já perdeu o filme, né? Acho que não vai dar nada. Não, André, mas vamos ligar pra ver. Liga aí pra gente ver, tá? Aí tá, quando começa a colocar todas as outras atrizes ali, aí a Angelina Jolie, Kate Winslet, você começa Cada a olhar... nome, né? Fala, olha, que não tem concorrência. como, né? É o Super Mundial. É bem isso, assim, É o time brasileiro no Super Mundial. Eu falo, não vai, né? Não vai, não tem como aqui, tá? Quando fala o nome dela, eu dou um grito, eu dou um pulo. Eu olhei pro André e falei, tu filmou? Porque assim, eu vou pra trás, assim, sabe? E ele falou, putz, eu tava tirando foto. Falei, meu Deus, que coisa Que delícia, maravilhosa. né? Que gostoso, e eu acabei de né? assistir ao filme, inclusive. Eu fui neste fim de semana assistir, ainda estou aqui. Eu chorei muito mais na metade do filme, saí com dor de cabeça, entupida de tanto que eu chorei. E assim, eu, logicamente, como brasileira, estava torcendo demais por ela, porque já acompanhava e sei de todo o talento que ela tem. Mas depois de ver o filme, você fala assim, mas meu Deus do céu, ela é maravilhosa, ela tem que ganhar o Oscar, não é só o Globo de Ouro. Né? Não sei se já saiu a indicação, não sei se ela está indicada, a gente está realmente vivendo esse momento de tensão, se ela vai ser indicada ao Oscar ou não, né? Porque ela não esteve indicada para outros grandes prêmios, tipo SAG Awards, outros prêmios, mas pro Globo de Ouro ela foi e ganhou, né? Então, assim, agora tem uma
Mas que bom a gente ver, né, uma representante Nossa. brasileira ali, né? A gente nunca tinha ganho a parada, sabe? É, Então, eu e acho assim, que e 25 anos depois, da mãe dela ter estado ali, eu falei: "Isso é muito poético, minha gente, é muita muito. poesia pra uma coisa só, Essa né". história. E que família espetacular, né? Que mãe Incrível, e filha incrível. maravilhosas, assim. É. E Os assim, patrimônios e o nacionais. filme, no momento em que estamos vivendo e pelo momento em que estamos atravessando nesse país, ele também é muito educativo, Uhum. né, então é muito interessante a gente ver pessoas olhando para o filme de coração aberto e pensando: "Ah, então era assim? É. Ah, então era desse jeito que Conhecendo mais da sua acontecia", própria conhecendo um história, né? pouco mais a sua história, porque muita gente a gente viu o que passamos nos últimos anos, e muita gente foi se perdendo, né, da história do nosso país, Minimizando esse tipo de coisa, né? minimizando Ah, ou não. não entendendo o que era a ditadura militar. Perfeito. Então, assim, quando eu saí eu falei: "Que bom", porque também é uma obra educativa para o nosso país, assim, inclusive das mais educativas que eu já vi no cinema produzir, que eu já vi o cinema produzir. Perfeito. Até porque Então, ultimamente também o cinema brasileiro focou muito em muitos filmes sobre violência e tudo mais. Eu acho que é, a gente, né, pode explorar também outras histórias. E o prêmio dela faz com que as pessoas vão lá assistir o filme, isso. né? Eu acho que isso está sendo muito importante, assim, Muito, né? muito. Então Coisa leva a outra. isso também é uma coisa muito legal de se ver, assim, a gente olhar pessoas que estão dispostas a aprender, a ver, a entender e sair de lá também, sensibilizada com o que Uhum. foram aqueles anos, né, o que foi uma ditadura militar, o A que gente é fica uma ditadura militar e pra também. gente ficar muito esperto para que esse tipo de coisa né, Evi não se retome, né? e ninguém vá pra rua pedir a volta, Isso, porque vimos também muito exatamente. isso acontecer, e eu espero que as pessoas, vejam, entendam e Agora, assim, uma coisa muito louca, né, que história do Marcelo Rubens Paiva, né. nossa, é muito legal, né. Caramba, A his porque muito legal que eu digo assim, é uma história muito incrível que dá pra você contar no cinema, total. né, E assim, ele já tinha tido a história anterior dele, né, o Feliz Ano no velho. Velho, né, que é onde eu era moleque e eu li aquele livro e eu descobri que ele tinha ficado como ele foi, né, pra cadeira de roda, Sim. paraplégico, num churrasco onde ele mergulhou e tal. E eu sempre fiquei muito em pânico, Em aquilo me fez sempre relação ficar muito esperto pra essas coisas de, tá no churrasco, tá nessas viagens com a galera, aí um vai pular de cima da claro, pedra, outro vai pular de não sei total. o quê. Essa história dele mas eu sempre vi ele como, poxa, um cara que, né, uma história muito forte. É, Anos depois ele vem e me apresenta essa outra história dele, que é tipo, agora você conhece a minha e agora eu vou te mostrar a do meu é, pai. Você fala, nossa, cara, olha, ele é um guerreiro, assim, um é. merecedor de estar. A gente tá falando muito da Fernanda, né? Mas todo mundo que fez, né, parte desse filme, Claro. o Celton, que todo mundo quer ser amigo, né? Amigo Celton, você viu isso? Que, Celton quer ser meu amigo. todo mundo merece um E amigo o Celton e na o vida. coitado do Celton só quer estar na casa dele e ir sozinho, ele não quer ser amigo Ele de não ninguém. gosta de festa, né, e tal, mas ele é muito bom porque o que viralizou muito é a genuinidade da alegria dele com a É, Fernanda, né. é. Porque muitas vezes, A cara dele, né, porque ele aparece no fundo, assim, quando falam o nome dele, ele aparece assim. vibrando e deixando o ego, né, de lado, porque às vezes você Claro, entra numa: "Ai, eu não fui indicado, ela foi". Que nada, meu, torcer por ela e tal, e ele é um lógico. cara muito legal, assim, também, né, o Você conhece o Celton. Ah, Celton? conheci já. E, pô, eu imito o Celton Mello também, pô. Consigo imitar o Celton Mello também. Já conversei com ele, imitando ele, pô. Ele falou: "Pô, tua imitação é muito boa, cara. Tua imitação é muito boa". Pô, É acho o boa Celton também mesmo. um ícone, um ícone, icônico. Ele não quer ser amigo de ninguém, mas eu queria ser amiga dele Todo mundo também, quer amigo saber. Celton. É. Amigo Celton. Ele realmente ele é incrível, e ele tá incrível no É um filme bom também, ator né. também, É. né. Mas o Marcelo, ele é assim, um dos primeiros livros, assim, que me tocaram e que eu me lembro muito bem na adolescência, talvez nem fosse adolescente ainda, não tenho certeza, mas foi Feliz Ano Velho. Visão Velho, Tanto que né. quando aparece no filme, e aí chega alguém pra falar na hora que vai pegar o atestado de óbito, será que eu tô dando spoiler? E aí ela fala assim: "Ah, eu queria que você assinasse". Eu falei: "Ela tá com Feliz Ano Velho na hora, né, ela tá com o livro Feliz Ano Velho Olha, pra ele assinar", e irada. era, né. Aí eu já estava chorando, aí eu termino de chorar, porque aí vem um pouco pra tua Claro, porque quando história, você né. conhece mais da história, É, te e aí pega você mais ainda, e é né. tão suave a maneira como eles colocam a tragédia do Marcelo no filme, e no livro
apesar de ser algo muito grave, algo muito pesado, ele também parece que te faz uma É, coisa suave, assim. acho que ele Parece tem que ele esse dom, vai né? entrando, assim, olha, aconteceu, mas a gente vai, né, se adaptando e a gente vai levando a nossa vida desse jeito, e foi desse Ele jeito. mostra que ele é um cara Bom muito, de cabeça, né? muito, né? Que consegue superar e às vezes ele escrevendo tudo isso é a maneira também dele, né, lidar, né, Claro. com essas coisas, colocar pra fora, externar isso tudo também, assim. Mas tem duas obras-primas, né? É, a Na gente tá na vida. frente aí de um grande encontro, e aí o Salles vem e pega tudo isso, transforma num É. filme. Então a gente tem aí, né, e traz a Fernanda, então a gente tem aí, parece um ciclo muito bonito acontecendo, assim, né? Não dizem que para uma coisa muito boa acontecer, você precisa ter muitas boas coincidências acontecendo, assim como Perfeito. as tragédias para acontecer precisam ter muitas coincidências ruins acontecendo. Pronto. Total. Foi isso, né? Foi E pra todo gente mundo coisa demorou, boa. né, pra gente ter um encontro desse no cinema brasileiro. A gente sempre ficava, pô, e a gente, né? A gente é tão E eu? grande, a gente é tão bom de arte, mas realmente no cinema a gente, nas grandes premiações, a gente sempre. Os argentinos vão muito bem, por É, exemplo, pois né? é. E a gente tá correndo atrás. Beach tênis. Ah, eu sou. O beach venceu? Afe Maria, mas é muito. Esse dia eu tava falando, Deus me livre eu ser viciada em beach tênis, mas eu sou assim, da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu sou viciada no beach O que tênis. te pegou no beach tênis, Então, assim? eu comecei a fazer beach na pandemia. Porque eu fazia crossfit. Eu sou da moda, né? Eu sou da Você vai seguindo as tendências aqui, né? tendência, assim. Uma amiga minha falou assim: eu não sei como tu não abriu um negocinho de paleta mexicana na época que todo mundo abria. O negócio é ir pela onda. Assim. Eu Lógico, tô vamos no indo hype. na No tendência. hype. Aí eu fazia crossfit na pandemia. E aí começou a pandemia, a gente teve que sair, ficava malhando em casa. Mas eu sou uma pessoa que preciso ter um monte de coisa pra fazer. Eu preciso ter exercício físico pesado pra fazer. Proativa. Aí, quando a gente começou a voltar para as academias, aí o CrossFit era uma coisa muito fechada, a gente tinha um quadrado, assim, eu lembro que eu ainda fiz em uma semana, 2 semanas, eu falei, mano, uma pessoa vai pegar Covid Total, aqui né? e vai todo mundo morrer dentro desse box, né? Um ambiente muito, né, fechado pra Aí isso. eu comecei a ficar com medo, eu falei, mas o que é que eu posso fazer? Porque assim, eu não estava aguentando mais estar só dentro de casa. E eu fazia tudo dentro de casa. Eu colocava todos os aplicativos de academia e fazia, pegava peso e olha, eu fazia a louca na varanda. Aí perto da minha casa, aí eu tinha me mudado, e aí eu olhava e via que tinha um pessoal jogando beach tênis ali. Eu falei, putz, dá pra eu entrar no beach tênis, é aberto, E você ainda dá tem pra um colocar, espaço, tem espaço, não tem né? Só 2 interação pessoas pra cá, 2 pra total. lá e tal. Aí eu comecei a jogar, só que aí eu me apaixonei, me apaixonei. Isso foi 2021. E aí não parei Não parou mais de mais. jogar, não parei mais de jogar. E eu jogo, assim, todos os dias. É mesmo. Todos os dias. Eu só não jogo domingo. Ou eu Final jogo do sábado dia, ou tipo, domingo. com sol ou sem, já no Não, final eu do jogo de dia? manhã. De manhã. Jogo de manhã, porque eu tenho um Sport Center à noite, então eu jogo de manhã. Então, de manhã, todos os dias de delícia, manhã, eu pegando, jogo né, com o delícia, né? sol, né? E Eu é um gosto de esporte a céu pareinha, aberto. né? Aí você já sente, aí já lembra do Recife, já lembra da praia, já, né? E tudo isso vai chegando. Tô com a corzinha em dia ainda, Pronto. pretinha. Aeróbico, né? E Porque depois eu a vou. areia ali também. Depois você vai pro treino. Aí depois É eu vou fazer isso? musculação. Ou antes eu faço musculação. Mas aí, o meu beach tênis, o meu horário do beach tênis, eu tô. Agora, eu não sou muito do torneio. Eu não gosto muito Eu ia te de perguntar, mas competir. já foi lá Eu já disputar? fui, assim, Aham. já competi, mas eu não sou muito Você da gosta mais do lazer competição. Eu mesmo. gosto mais. Então, no lazer eu quero ganhar, tá? Eu sou Maravilhoso. competitiva, então Beleza. assim, eu não vou pro torneio, mas assim, se eu tô jogando ali, eu vou pra ganhar. No lazer eu sou competitiva, mas na competição eu gosto do lazer. Dá pra ser mais ou menos assim? Se der pra Exato. ser, tá tudo certo. É E aí você tem um. Porque eu acho que o legal do beach tênis é a coisa do grupo, de amigas. Eu não sei como é que, né? Nossa, Se a você gente tem um uma grupo. super turma. É, né? Eu tenho uma super turma do beach, assim, amigas minhas que já são amigas, assim, de infância no final das contas. E a gente se Maravilhoso. conhece em 2021. Se Aham, conheceu em total. 2021. Mas a gente tem uma turma grande, Você sente assim. falta de Recife lá, da praia, dessa. Sinto. Tem. Eu sinto muita saudade, assim, das minhas amigas do Recife, dos meus irmãos, da minha mãe. Eu tenho saudade, assim, da Avenida Boa Viagem, da Brisa do Mar, dos lugares por onde eu andei, Aham. sabe, a minha vida inteira, assim. Quando eu estou lá, eu estou saudosa. Chegar lá é uma alegria, sair de lá ainda me dói. Mas eu sou Olha. paulistana hoje. É, Não né? tem jeito, meus filhos Tantos são anos aqui, paulistanos, meus claro. filhos são adaptados aqui, essa é a nossa cidade, então
eu não sofro mais por não estar no Recife. Eu sinto saudade, eu tô lá, eu fico feliz e eu curto o que eu tenho que curtir quando eu tô lá. E aí Aham. depois eu volto pra minha casa e pra minha cidade, E que é você São tem seu Paulo. time lá? Eu tenho. Tá. Eu sou náutico. Náutico, Sou olha que alvirrubra legal. e sou muito alvirrubra, Oh, assim, que legal. sofredora. Sofredora mesmo, assim. Tomara que o Náutico consiga E voltar volte aos pra seus Série bons B, né, a momentos, gente tá na né? Série C agora, é muito Total. difícil. E aí, assim, e os Time meus muito filhos clássico. também torcem para o Náutico, assim, eu Que faço legal. eles torcerem para o Náutico. Demais. E aí as pessoas: "Mas eles são colorados ou eles são alvirrubros?" Aí eu: "Olha, eles são alvirrubros do Inter, pode ser". Não, mas eu falo assim, eles Azul e torcem para vermelho. o Náutico. Eles torcem para o Náutico. Por que que eles torcem para o Náutico? Quando tem jogo. Mas a Perfeito. gente não tem jogo o Aham. tempo todo, então chega na Quando o metade da time não Série tá C. disputando uma Série A ou B, você tem liberdade poética, licença poética Total, de né. torcer pra 2, 3 É. times, sabe? Mas os meus filhos, eles acabam sendo mais colorados por isso, porque o calendário do Joga Inter que mais, aparece mais, mas né? assim, a gente é do Náutico, a gente torce muito pro Náutico, eu torço muito, eu quero que o time volte, eu quero que vire a SAF que tiver que virar, e aí a Aham. gente Tipo a consiga se Luz agora, organizar, né? Claro, pra e que sair a gente do... volte a se organizar, que a gente volte pra Série B, quem sabe a gente volte pra Série A e a gente É. volte a sorrir, ir para os aflitos feliz. E o símbolo do Náutico é um dos mais bonitos O que tem no tiozinho. Brasil, assim. E pra gente encerrar, você falou de Recife, a gente falou um pouquinho de cinema. Me vem na cabeça o Kleber Mendonça hoje em dia, que, pô, e um grande representante e que me faz, inclusive, conhecer mais de Recife Por e das ele, suas né? histórias por ele. Ele é um grande representante. Qual o E filme, assim, que você se lembra dele, assim, que você... ele tem agora esse último, que é Retratos Fantasmas, que ele faz uma isso não. abordagem sobre os cinemas antigos e essa resistência de alguns cinemas de Recife, que são lindos e que eram lindos, Sim, uma arquitetura linda e tal, e que com o tempo foram se perdendo, né? Mas o Aquarius, né? Aquários. É muito A Vida da legal. Viagem, Essa questão da a especulação especulação imobiliária que imobiliária. nós vivemos hoje em qualquer lugar, inclusive Exato. aqui, né? Que é onde ele é inteligente, ele sabe explorar tudo isso. E os atores que ele traz, assim, né, que depois explodem, inclusive, pro grande público. É. Enfim, achei ele um cara também muito legal, assim. Ele é perto Pra vocês, do ele deve genial. ser muito Sim, importante, ele né? é muito importante. O Kleber Mendonça, eu fiz jornalismo na Universidade Católica de Pernambuco, né? Então, assim, o Kleber Mendonça, para o jornalista que esteve ali naqueles anos que ele começa a crescer, ele é um grande ídolo. E ele era realmente. crítico, né, de Crítico de cinema, né? Ele cinema, é um é. jornalista. E aí, né? assim, e ele mostra, e é muito legal a gente ver os nossos cantos estando no cinema e as pessoas Perfeito, comentando. Perfeito. Então, Aquários é lindo, mas ele mostra ali a parte de um bairro perto da praia também de Setúbal, em outros filmes dele. Som ao e é redor. o som ao redor, É. que é do lado da minha casa. Ah. Então, assim, eu olhava aquilo, assim, realmente é emocionante. Emocionante, A gente perfeito. sair do Recife, mas olhar para o Recife numa tela com o Kleber Mendonça, que foi essa pessoa que a gente sempre admirou demais na universidade, que a gente cresceu aprendendo a lidar e vendo que ele é esse cara genial que o mundo inteiro respeita, Perfeito. vai deixando a gente também muito orgulhoso. É assim, legal da saber cidade. disso, que ele já tinha, então, pra vocês uma representatividade e depois ele cresce a nível nacional e É, internacional, né? Pra A vocês deve ter sido muito verdade, especial, isso, assim, assim. a verdade é que a cultura pernambucana ela é muito forte. Muito. Então a gente tem uma coisa de abraçar a nossa cultura e de levar a nossa cultura para todos os lugares onde a gente está, de uma maneira que eu não sei se eu vejo em outros Não, lugares. o Mas, paulista não vai pra lá, pra outros estados e é, fala, porque São Paulo tem, o paulista tá nem aí. tem o seu amor pela sua cidade, mas assim, a nossa cultura, de levar a nossa cultura, eu falo com a minha experiência, mas assim, sei que outras pessoas não têm experiência da sua cidade, do seu estado. Mas isso é uma coisa que é muito arraigado no pernambucano, Uhum. levar a nossa cultura para todos os lugares onde estamos. Isso é Então, muito assim, bonito, né? muito, assim, na minha casa, você vai ver artesanato de Pernambuco da hora que você abre a porta até a hora que você vai no meu quarto. Então, o artesanato de Maravilhoso. Pernambuco eu levo para todos os Não, lugares. Pernambuco não tem uma lei lá de que todo prédio precisa ter uma obra de arte no seu Tem. térreo? Tem. Cara, eu acho isso, assim, uma das coisas mais espetaculares. De um artista pernambucano. Ah, é mesmo? Olha, cara, isso é maravilhoso. Então você anda lá por Pernambuco, ali, Recife. Vai para Olinda. Olinda, cada casa é um ateliê. É uma coisa Olinda linda é de se viver, né? maravilhoso, as igrejas ali e tal.
E exercício Também. pra perna, né? Pra perna. Mas, pô, maravilha. íngreme. E ali é uma holandesa, né? Tem uma presença holandesa Tem de começo uma presença holandesa, tem portuguesa também, mas principalmente holandesa. Os holandeses que chegam, que trazem mesmo, assim, que chegam com essa cultura. E depois a gente vai modificando a nossa cultura ao nosso meio. Mas a cultura holandesa ela é muito, muito presente em Pernambuco, demais. no Recife. Ó, viajei pra lá agora, Tá viu? no Você Recife antigo já. me levou pra uma viagem deliciosa. Marcela, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Foi muito legal. Passou muito rápido. Quando passa rápido assim é porque Sinal de que é foi uma bom. conversa muito boa. É isso, ó. Obrigada. Então acompanhe Marcela Rafael todo dia lá na ESPN. Às 8 da noite no Sport Center. É isso, e nas redes sociais também, Marcela Rafael. Isso, tá? Colhem lá, tá bom? E colhem aqui com a gente também nas nossas redes sociais, @Esporte Clube, tá? Espero vocês lá. Beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau! Eu sou do beijo. Tchau. É isso.